Paz do Senhor Jesus. Daniel capítulo 5, versículo 22, menciona que o rei Belsazar, ele se levantou contra Deus porque ele profanou as coisas do Senhor. Ele usou os utensílios da casa do Senhor para beber, fez uma festa, mesmo ele conhecendo o poder de Deus. Ele, mesmo conhecendo a verdade, ele decidiu a ignorar a voz de Deus, a desobedecer e continuou no pecado. E daí ele fez uma festa, profanando as coisas de Deus. Quando terminou a festa, que encerrou aquele momento, ele viu ali uma mão escrevendo na parede. Uma mão escrevendo na parede, e essa mão dizia 3 palavras. Apresentou-se na parede. Mené, Mené, Tekel, Bassim. E ele estremeceu, ele tremeu de medo, que os joelhos batiam um no outro. E ele se apavorou. Pediu as pessoas para vir, os astrólogos, os adivinhões para vir interpretar, mas nenhum conseguiu interpretar. Aí mandou chamar Daniel para interpretar, porque Daniel tinha a luz de Deus, Daniel era sábio, Daniel era um homem que tinha a ciência de Deus. E Daniel chegou e confrontou Belsazar. Ele interpretou dizendo: Menel, Tekel, Bassim, que significa pesado foste na balança e foste achada em falta. Ou seja, naquele momento, a mão de Deus, a ira de Deus se acendeu sobre Belsazar. E Deus contou os seus dias de vida, que a sua vida estava na mão de Deus. Deus contou: a partir de agora, teu reinado se acabou, por conta que tu não se arrependeu. Rei Nabucodonosor teve diversas oportunidades, teve experiência com Deus, mas decidiu ignorar. Seu pai, rei Nabucodonosor, virou um animal, foi comer capim, por causa da idolatria. E o rei Belsazar, sabendo que o seu pai cometeu erros e falhas diante de Deus, mas se arrependeu e Deus perdoou. Diferente de Belsazar, que não se arrependeu. O rei Belsazar, ele endureceu o coração para Deus. O que é pior, Deus deu a oportunidade a ele e ele não reconheceu. Então, Deus sentenciou a sua morte. Deus decretou a sua morte, porque o pecado sentencia a sentença eterna. A morte eterna separa o homem de Deus. A morte separa o homem de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba.
O que o homem semear, isso mesmo ceifará. Ele plantou idolatria, desobediência, deixou de ouvir Deus, deixou de obedecer a Deus, se enganou com o pecado. Mas o pecado é prazeroso, é aquele momento de alegria, mas são alegrias passageiras, momentâneas. Nós temos a oportunidade todo dia de mudar, de ser pessoas melhores, de se voltar para Deus, porque buscar é o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Nós temos que invocar Deus enquanto temos oportunidade, se voltar para Deus em vida. O ruim é porque ele morreu no pecado e não teve salvação. Ele morreu no pecado, não teve a oportunidade. Deus já tinha dado a oportunidade a ele, mas naquele momento ele não teve oportunidade de se arrepender. Ele morreu. Então, que possamos refletir, se voltar para Deus, enquanto nós temos oportunidade, porque a porta da graça vai fechar. Deus vai apartar. Para cada um, Deus tem uma sentença. Sentença de vida eterna, ou sentença de salvação, ou sentença de condenação. Nós podemos escolher sentença de vida eterna ou sentença de condenação. E Belsazar não se humilhou. A Bíblia diz que aquele que se exalta é abatido. Aquele que se humilha é exaltado. Ele se exaltou, endureceu o coração e Deus se enfureceu com ele. Eu entendo que Deus tem limite. Até a paciência de Deus tem limite. Mas que possamos reconhecer os nossos pecados, servir ao único Deus. O único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Deus. Não tem outro Deus além de Jesus. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Quando a gente não faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade do inimigo, está fazendo a vontade do diabo. E o diabo cega. O inimigo cega de uma maneira que a pessoa não consegue enxergar. E o rei Belsazar, ele se fez de mudo, ignorou, fechou os olhos, ignorou a voz de Deus. E Deus deu várias oportunidades. Deus deu chance, Deus dá chance. Mas chega a hora que Deus diz basta. Chega a hora da sentença. Chega a hora da ira de Deus. Chega a hora que Deus vai cobrar. E se a pessoa brincar com qualquer outra coisa, tem Deus para resolver. Mas se brincar com Deus, não tem ninguém que ajude. Porque de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Que possamos refletir no único Deus que salva. No único Deus que leva um homem, que perdoa. O único Deus que deve ser adorado é Jesus. Daniel confrontou o rei Belsazar. Ele viu a luz de Deus através de Daniel, que era um jovem separado para Deus, um jovem que vivia só para Deus, cujo tinha as presenças de Deus em sua vida. E possamos ser assim, separados, e adorar o único que merece toda a reverência e toda a adoração da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos adorar
o Pai, o Filho. E que o Espírito Santo nos ajude nas nossas batalhas, nossas guerras no dia a dia. Que possamos ser fiel até a vida de Cristo. Que Ele nos ajude. Amém.